Estou com problema de Sérgio Fabrício. Lá no livro do professor Luiz Luiz, de 1990, intitulado Princípios Constitucionais Penais, que é a sua tese de doutorado, sobre a orientação do professor Francesco Palazzo, da Universidade Sapienza, Roma, Itália, e que é um dos grandes autores sobre a teoria dos princípios, né, no direito europeu, no direito europeu central. Inclusive, Francesco Palazzo não utiliza a palavra princípios para traduzir a fenomenologia jurídica. Ele utiliza a palavra valores, tanto que um dos seus grandes trabalhos é intitulado de I valores constituzionale, penale e de procedura penale, né? Quando ele trata de direito penal e de processo penal. Ele utiliza a expressão valores constitucionais e não princípios constitucionais. Luiz Luiz, que é seu discípulo, discípulo de Francesco Palazzo, utilizou no seu livro, na publicação da sua tese de doutorado pela editora Sérgio Fabrício, 1990, a expressão princípios constitucionais penais. E quando ele fala de processo penal, ele fala de princípios constitucionais processuais penais. Porque ele interpreta que se é princípio e está no ordenamento, é porque é constitucional. Não posso trabalhar com a ideia, né, de que no ordenamento jurídico flutuam ou circulam princípios que não são constitucionais, né? E por que isso? Na nossa interpretação, o professor Luiz Luiz dá um contributo riquíssimo ao pensamento jurídico brasileiro, à jurisprudência e à própria produção legislativa no Brasil. Porque, como dizer, se nós estamos num Estado constitucional de direito, não há como falar de outra categoria de princípio que não seja constitucional. Se eu não estivesse num Estado constitucional de direito, aí sim. Dizer, se eu estivesse num Estado de direito, né, lembre-se da evolução dos modelos de Estado, né? Eu tenho o Estado de direito. Por exemplo, o que foi construído na Alemanha entre 1933 e 1945 era um Estado de direito. Era um Estado de direito. Era um Estado de direito normativo, de direito positivo, né? Era um Estado de direito do Führer. Tanto que você não vai encontrar nenhum autor que diga que o que aconteceu com o Partido Trabalhista Socialista Alemão, né, seja a tradução de um Estado constitucional de direito. Não era. Não era. Tanto que, para isso, né, tiveram que realizar uma série de modificações na Constituição de Weimar, né, como já havia denunciado muito antes Walter Benjamin, né, em vários escritos. E que em 1941, 1942, comete suicídio pela perseguição nazista, não suporta a perseguição nazista e comete suicídio. Muito bem. Então, os princípios, né, sejam eles penais ou processuais, e nós vamos iniciar aqui esse tópico do programa, das lições, do plano de aula. A disciplina é a Teoria Geral do Processo, a primeira das que vocês vão ter sobre processo penal, Teoria Geral do Processo Penal, e terão outras disciplinas do processo penal. E vamos falar aqui dos princípios processuais penais explícitos na Constituição e implícito à Constituição. E, como dizia anteriormente, os princípios implícitos à Constituição, eles terão uma camada dual, ou seja, eles terão duas fases. Os princípios processuais penais implícitos à Constituição, previstos nos tratados internacionais, né, e aqueles que aparecem a partir das decisões dos tribunais superiores, né? E, no caso do Brasil, principalmente, estou me referindo ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. E ontem nós havíamos iniciado uma discussão sobre os princípios, né? Um debate sobre os princípios, o sentido dos princípios e tudo mais. Então, antes de irmos para os princípios, eu vou colocar aqui um rol de autores
aos quais eu estarei me referindo vez ou outra, para que tenham ideia das fontes utilizadas. Então, vamos lá. Então, nesta e nas próximas aulas, nós estaremos, portanto, diante das construções desses autores e de outros aos quais eu vou me socorrer aqui, portanto, nos encontros com vocês. Então, vamos lá. A ideia de um direito de princípios, ela sempre teve sentido na filosofia do direito, na teoria do direito. Nenhuma ideia de direito positivo ou de um ordenamento jurídico puro, a ideia de princípios não ocupava tamanho espaço quanto ocupa no cenário e na estética do direito que temos hoje. Portanto, a ideia de princípios ela é preponderante, irrenunciável e insubstituível para uma ideia de Estado democrático de direito que nós que eu digo, os juristas, os pensadores do direito, aqueles os estudiosos do direito, né, vão utilizar a expressão mais contundente para tratá-la como Estado constitucional de direito. Então, os princípios aparecem nessa ideia do Estado constitucional de direito, né, e aí vão encontrar nos manuais de processo penal a lição exatamente assim, da qual discordamos, vão encontrar que, na ideia de constituição do Estado, na ideia de Estado democrático de direito, na ideia de Estado constitucional de direito, nós vamos falar de princípios garantidores do processo penal, como disse ontem. Assim vão encontrar nos manuais de processo penal. Divergimos dessa posição no sentido de que os princípios não garantem absolutamente nada. Os princípios não são instrumentos, né, com força normativa para garantir, por exemplo, o espaço denominado processo penal. Os princípios como estrutura de um direito constitucional, os princípios como estrutura de uma ideia de Estado constitucional de direito, eles são políticas jurídicas orientadoras. E aqui, no nosso caso, eles são políticas jurídicas orientadoras do processo penal com força normativa, mas não garantidora. Ou seja, os princípios processuais penais orientam a ideia do processo penal pela teoria constitucional dos procedimentos judiciais. Porque não nos esqueçamos, o próprio Código de Processo Penal, e agora vou me referir ao Código de 41, com a redação dada pela Lei 13.964 de 2019, já traz lá, taxativamente previsto no artigo 3º, ou daqui a pouco, pelo projeto de lei 8045/2010, já traz lá taxativamente previsto que o processo penal é de natureza acusatória, de natureza jurídica, acusatória.
ele não é inquisitiva, ele não é mista, ele não é inquisitiva garantista, ele é acusatória. A sua natureza jurídica é acusatória. Ora, um processo penal acusatório só pode ser um processo penal que tem, de um lado, as normas e, de outro lado, os princípios. E, no meio, algo chamado regras, traduzido como teoria constitucional dos procedimentos judiciais no âmbito do processo penal. Esse é, portanto, o teorema da ideia de um processo penal em um Estado constitucional de direito. O que significa dizer, portanto, que os princípios, né, são elementos constitutivos da estrutura do processo penal. Né? O que significa dizer que eles têm um caráter, por serem da estrutura do processo penal, eles também têm um caráter substancialmente formal. E não efetivamente, e não materialmente, mas puramente formal. O desenvolver do processo, os atos praticados no processo, devem ser praticados à luz de uma orientação pelos princípios. Inicialmente com a norma, do outro lado, com os princípios, pelas regras de procedimento, regras essas constitucionais. É nesse sentido que nos referimos. E, portanto, os princípios são orientadores desse processo penal e não garantidores do processo penal. Eles não garantem absolutamente nada no processo penal. E é com esses autores que nós vamos caminhar para tratarmos, portanto, sobre aquilo que os autores chamam de teoria dos princípios. Né? E veja que, quando falamos de princípios, falamos de todos os direitos. E notem, os princípios só têm essa relevância, só têm essa importância jurídica, né? Só tem esse status jurídico, né? De forma sistematizada, de forma organizada, de forma, como diria o professor Nicholas Luhmann, inclusive, de forma sistêmica, entre direito penal, processo penal, execução criminal e constituição. Aqui está a ideia sistêmica do sistema de justiça criminal. Né? Esses princípios, eles têm essa relevância por quê? Porque nós estamos no Estado constitucional de direito. Ou seja, você precisa ter a atenção para saber em que modelo você se encontra. Se nós estivéssemos na sociedade medieval eclesiástica europeia, os princípios não teriam relevância alguma. Por quê? Porque o processo penal era inquisitivo. Né? O que tinha relevância ali era o código canônico, era o direito canônico, e principalmente, como vimos ontem, a partir do Conselho de Trento, do que a Igreja construiu como sistema inquisitivo, né, para a apuração, julgamento, para a apuração, produção de prova, julgamento e decisão em matéria criminal, né, entre 1545 e 1563. E notem, o direito penal, o direito administrativo, o direito do trabalho, o direito civil, que hoje estão recheados de princípios, né, vieram muito antes da ideia de Constituição. Os princípios só conquistam espaço, relevância, significância, a partir do momento que surge o pensamento constitucional. Por isso que o direito constitucional, ele não é um direito normativo puro. Ele é um direito principiológico constitucional de natureza normativa. Diferente do direito positivo, diferente da ideia de Kelsey. E olhe que Kelsey é um daqueles que inventou a Constituição, pelo menos inventou aquela da Áustria. E mais do que inventar a Constituição da Áustria, ou tanto quanto, inventou o que hoje nós conhecemos como os tribunais constitucionais. Né? Ele é o inventor do Tribunal Constitucional Austríaco, que depois a Alemanha copia, depois a Itália copia, depois a França, a Espanha, Portugal, né? Copiam esse modelo e se tornam, portanto, tribunais constitucionais. Então, note que nem sempre nós falamos de direito penal à luz da ideia de princípios. Nem sempre falamos
de direito processual penal à luz da ideia de princípios. Nem sempre falamos de execução penal à luz da ideia dos princípios. É nesse sentido que quero me referir. Ora, então, esses princípios processuais penais, como dizia, eles são princípios explícitos na Constituição e são princípios implícitos à Constituição. No que se refere aos princípios explícitos à Constituição, nós teremos dois momentos. Nós teremos os princípios explícitos na Constituição, que os autores chamam Constituição do Estado. Nós teremos os princípios referentes ao indivíduo, nós teremos os princípios referentes à atuação do Estado, nós teremos os princípios referentes à relação processual, nós teremos os princípios meramente processuais, etc, etc. Veremos aqui cada capítulo deles. E no que se refere aos princípios processuais penais implícitos à Constituição, né, nós veremos os princípios relacionados ao indivíduo, à atuação do Estado e aqueles meramente relacionados a processo e à relação do processo penal. Lembrando que os princípios implícitos, eles se dividem entre princípios que estarão nos tratados internacionais, nos tratados de proteção e defesa dos direitos humanos, tratados internacionais, e os princípios implícitos construídos pelos tribunais superiores, no caso do Brasil, como Superior Tribunal de Justiça e como Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido que eu me refiro, ou que nós nos referimos. Muito bem. Mas a ideia seria, o que é um princípio? O que é um princípio? Para podermos interpretar o que é esse paradigma dos princípios na filosofia do direito, na teoria do direito, na teoria da Constituição, na teoria do direito constitucional, ou nas teorias da Constituição, já que são várias, né, é preciso fazer um recorte. Porque a palavra princípio, ela foi submetida, a palavra princípio foi submetida a uma ressignificação, ou a um processo de ressignificação. A palavra princípio, ela tem um sentido no pensamento grego e até o pensamento romano, para alguns autores, e a palavra princípio tem um outro sentido. Aliás, para muitos autores, ela tem um sentido da Grécia até a sociedade medieval eclesiástica europeia. E a palavra princípio vai conquistar outro significado, ou os modernos e os iluministas, os renascentistas, vão ressignificar a palavra princípio. Então, se você procurar na etimologia da palavra princípio, qual é o sentido da expressão, se você buscar um dicionário e procurar qual é o sentido da expressão, você vai identificar que, para a origem da palavra, para os gregos, princípio é o início. Princípio é exatamente a origem. Princípio é exatamente o marco zero. Isso é o princípio. Ora, isso para a teoria constitucional não teria sentido. Nenhum sentido. Eu vou trazer os princípios para dentro do direito constitucional. Para quê? Para mostrar qual é a origem do direito constitucional? Qual é o início do direito constitucional? Eu vou trazer os princípios para dentro das teorias da Constituição. Para quê? Para mostrar qual é a origem das teorias da Constituição? Qual é o início da construção das teorias da Constituição? Não. Então, os modernos, como diria Paulo Coelho, os modernos realizam alquimia. O que era origem virou fundamento.
No direito da modernidade, que é o direito constitucional, fundamentalmente, né, que vai resultar, ou que vai culminar com o modelo de Estado constitucional de direito, a palavra princípio não é a origem. A palavra princípio é o fundamento. Ora, se princípio é fundamento, então aqui está a resposta. Os princípios, como instrumentos jurídicos orientadores do processo penal, vão determinar o fundamento da natureza jurídica do processo penal. Qual é o fundamento da natureza jurídica do processo penal? De um processo penal acusatório, os fundamentos da natureza jurídica de um processo penal acusatório são exatamente esses. Os princípios relacionados ao indivíduo, os princípios relacionados à atuação do Estado, os princípios relacionados à relação processual, né? Os princípios relacionados a uma série de questões que estarão todas previstas pela Constituição, pelo Código de Processo Penal, pela legislação extravagante, pelos tratados internacionais e pela produção jurisprudencial dos tribunais superiores. É nesse sentido. Ora, mas para além daqueles autores que estão ali, né, busquemos outras definições de outros autores. Autores que estão bem mais acessíveis, como, por exemplo, o professor Miguel Reale. Para Miguel Reale, no seu livro Filosofia do Direito, lá de 1977, princípios é isso, diz Miguel Reale. Os princípios são verdades ou juízos fundamentais que funcionam como alicerce ou garantia de certeza. Então, aqui já podemos ter a ideia por que é que os manuais de processo penal dizem que os princípios são garantidores do processo penal. Que, por exemplo, para Miguel Reale, eles funcionam como alicerce ou garantia de certeza. Né? Mas não é isso que nós vemos na prática processual. Pelo contrário. Um autor que é muito popular no Brasil, que é Humberto Ávila, diz o seguinte: os princípios são normas finalísticas que exigem a detenção de um estado de coisas a ser buscadas. Ou seja, então, os princípios seriam ferramentas jurídicas finalísticas em forma de norma para se alcançar algo, para se buscar algo. Qual é esse algo a ser buscado? A natureza jurídica do processo penal, ou seja, um processo penal acusatório. É nesse sentido que Humberto Ávila, portanto, vai lecionar. Tem um autor alemão chamado Klaus Gunther, vou colocar aqui o nome dele, um autor interessantíssimo a ser estudado. Klaus Gunther vai dizer o seguinte, e esse é um pensamento que destoa de todo o pensamento jurídico. Vai dizer Gunther, a distinção entre princípios e regras não é conceitual, mas sim das condições da ação, sobre as quais as normas são aplicadas. Para Klaus Gunther, o que importa no debate não é essa divisão entre norma, regras e princípios, mas sim a natureza da ação que vai se realizar com os princípios. Ou seja, como é que eu vou utilizar os princípios para que eles cumpram qual função dentro do direito? E no nosso caso aqui, do direito processual penal. Professor. Sim. Entrando nesse debate aí da função ou da separação da norma e dos princípios, eu estava pensando hoje exatamente como o senhor
esclareceu hoje. Mas eu queria considerar uma coisa. Embora os princípios sejam o vertedouro, né, de onde surge a ideia da norma, e a norma, como é que eu posso dizer, formaliza os princípios, não sei se eu posso dizer isso, sem a norma, os princípios não seriam nada, né? Veja, sem a norma, nós não teríamos nem civilidade, porque a nossa civilidade, ela não é principiológica. A nossa civilidade, ela não é cívica. A nossa civilidade, ela é normativo-coercitiva. Se não tiver uma norma me ameaçando sobre uma conduta que ela já prevê que eu posso praticá-la, não haveria civilidade. A civilidade não é cívica. O ser humano é selvagem. O ser humano é bárbaro. E o que freia a selvageria humana e a barbárie humana, em algum momento, e não sempre, por isso, mais uma vez, quando leem lá os manuais de direito penal que chegarem na parte da tipologia penal, ou seja, os estudos da parte especial do Código Penal, que os autores começam a falar assim, agora vamos estudar a teoria das normas tipológicas do direito penal. Então, vamos começar pelas normas proibitivas. Não. Por exemplo, o artigo 121 da parte especial é uma norma proibitiva. Não, o artigo 121 não é norma proibitiva. Norma nenhuma proíbe alguma coisa. Norma nenhuma proíbe que você pratique uma ação. A norma, ela prevê a ação que você pode, em um determinado momento, por N circunstâncias, praticar aquela ação. Como dizia Kelsen, a norma, ela é pedagógica. Ela está dizendo assim, olha, conheça a mim. Porque conhecendo a mim, em algum momento você vai querer me negar. E quando chegar esse momento, reflita. Porque se você me negar, eu terei que me auto-reafirmar numa forma chamada sanção criminal. Que, para se materializar, terá que ser jogada dentro de um espaço chamado processo penal. Você responderá a um processo penal. Mas dizer, no direito penal tem uma série de normas proibitivas. Quais? Que norma proíbe alguém de praticar uma conduta? Que norma proíbe alguém de praticar uma conduta? Nenhuma. Nós tínhamos uma norma, certo? Nós tínhamos uma norma que tipificava a conduta de adultério. Ela proibia o adultério, era? Não, ela não proibia o adultério. Nem tinha força normativa para isso. O sujeito que pratica um delito vai de encontro à lei, mas contrário à norma. Seria isso? Não, o sujeito que pratica uma conduta que ela está prevista como delito, como crime ou delito, a primeira lição que nós temos é que ele nega a lei. Lembrem-se desse rapaz aqui. Lembre-se desse rapaz aqui, quando ele construiu o texto para fundamentar o ius puniendi, para fundamentar a pena. O que é que, quando todos estavam escrevendo sobre a pena criminal, e perguntaram para Hegel, Hegel, o que é a pena criminal? Hegel disse, que é a pena criminal? Sim. E aí ele respondeu, não é uma letra de funk nem de rap. Hegel vai dizer assim, a pena é a negação da negação da negação. E aí então diz assim, o que é isso? Isso é o quê? Ludmilla, Anitta, o que é isso? Isso é o quê, Hegel? Não, não é nada disso. A pena é a negação da negação da negação. O indivíduo, o sujeito, nega a norma. Primeira negação. A norma, ao ser negada, porque, por exemplo, matar alguém, norma primária.
Sanção criminal, norma secundária, 6 a 20 anos de reclusão. O sujeito, o indivíduo, mata alguém, negou o artigo 121. O artigo 121 nega a ação do sujeito de matar alguém, dizendo que agora ele está submetido a uma pena de 6 a 20 anos. Ao instaurar um processo que tivermos a decisão penal condenatória, ela é, novamente, a negação daquela negação que negou a norma. Então, ela é a pena, quando aplicada, quando executada, ela é a negação da negação da negação. O sujeito nega a lei com uma ação. A lei não é proibitiva. Veja, artigo 155. Artigo 155. Subtrair, vírgula, para si ou para outro, vírgula, coisa alheia móvel com valor econômico. 2 pontos. Essa norma é proibitiva? Ela proíbe você de furtar? Não, ela não proíbe você de furtar. Ela só está pedagogicamente informando que se você subtrair a coisa de alguém para você mesmo ou para outrem, e essa coisa tiver um valor econômico, a partir de então você vai estar submetido não mais ao caput dessa norma, porque você negou o caput. Agora você vai estar submetido à norma secundária, à sanção criminal prevista pela própria norma. É nesse sentido. Professor, então a letra da lei, como o senhor disse ontem que o princípio realmente é o marco civilizatório, quando a letra da lei coloca alguma coisa, ela está dizendo, nós evoluímos a partir daí que, como é que eu posso dizer? Ela lhe dá o norte do que poderia vir a acontecer, negando, né, a ação, não é? A lei, Silvio, ela é um instrumento jurídico de freio da selvageria e da barbárie do homem. O princípio poderia ser interpretado, ou pode ser interpretado, né, como uma conquista numa luta civilizatória para o melhoramento humano e também das instituições. Porque o princípio, quando ele aparece e que ele conquista a força normativa, ele deu passos civilizatórios dentro da teoria do conhecimento e do saber, né? E ele realiza o inverso. Ele constrange as instituições, como o Estado, né, a cumprir com os princípios, estabelecendo o melhoramento humano e aperfeiçoando o processo civilizatório. Mas os autores não escrevem sob essa perspectiva a respeito dos princípios. Por isso que eu me referi ontem aqui, dizendo, os princípios, eles aparecem primeiro, né? Porque nós temos a ideia, e ela é equivocada, mas é entendível, digamos assim. Nós temos a ideia de que os princípios nascem nas constituições, ou nascem com as constituições. Não, não é assim, não é bem assim. Não é bem assim. Primeiro que as constituições, elas são, e aqui estão as semelhanças, né? As constituições são diplomas políticos, né? E depois elas adquirem status de diplomas políticos jurídicos. Os princípios são declarações políticas. Os princípios são declarações políticas de uma coletividade de cidadãos para com o Estado na modernidade. Para dizer para o Estado assim, Estado, você só pode ir até aqui. Estado, você não pode ir ali. Estado, você não pode fazer isto. Estado, nós só podemos estar constrangidos a fazer alguma coisa em prol do Estado a partir do momento que houver essa relação. Ora, isto é uma luta civilizatória. Porque se a lei freia a nossa selvageria, o princípio criado por nós mesmos freia o arbítrio do Estado. E se há um instrumento no qual, ou através do qual, o Estado pode praticar arbítrio, não tenha dúvida, é através do direito penal e do processo penal. São 2 momentos em que o Estado bota para foder na gente. Não tenha dúvida. Não tenha a menor dúvida. Por isso que ontem eu me referi que
a ideia do estudo dos princípios, ela tem que nascer do externo para o interno. Porque os princípios nas constituições da modernidade, nas constituições das modernidades, que eu digo aqui, as constituições revolucionárias, eu estou me referindo aqui à Constituição Americana de 1787, à Constituição Francesa de 1791, né? E as demais constituições que vieram após essas duas grandes realizações, é algo recente. Né? É algo recente. Então, vamos lá. Olha só. Vamos pegar aqui uma ideia de um documento que é uma declaração de direitos, que constrói princípios e constrange o Estado, aquela ideia de Estado que ainda existia, né, a só praticar determinadas ações à luz desse rol, em obediência a esse rol. Se nós formos lá na Inglaterra, na Bill of Rights, ou seja, na Declaração de Direitos, nós vamos encontrar determinações na Bill of Rights dos cidadãos ingleses para com o rei da Inglaterra. Então, diziam os súditos de Sua Majestade: Vossa Majestade só pode praticar determinadas ações à luz de algumas limitações. O rei, dizia a Bill of Rights, diz, o rei está submetido ao legislativo inglês. Ou seja, a primeira declaração da Bill of Rights é uma forma de controle do poder executivo na figura do rei pelo legislativo. O que é o legislativo na modernidade? É a ratio, a razão. É a forma da ratio, a forma da razão materializada na lei, inicialmente. Ou seja, o legislativo é a razão ou a vontade do sufrágio popular esculpido na lei. O rei tem que estar submetido a esse. O rei tem que reconhecer a liberdade de imprensa como princípio, que não se toca, diz a Bill of Rights. O rei tem que reconhecer que está estabelecido um rol de direitos individuais. O rei tem que reconhecer que, a partir de então, temos uma rede de garantias processuais. Garantias processuais. O rei tem que reconhecer a autonomia do poder judiciário. O rei só poderá sancionar leis mediante a autorização do parlamento. O rei não poderá suspender, deixar de cumprir ou dispensar as leis. A cobrança de impostos pelo rei só será legalizada com o concurso do parlamento. Ora, essa é uma declaração interpretada na forma de rol de princípios. Aqui emergia a ideia dos princípios na modernidade. Na Inglaterra, de 1689, com a Bill of Rights, inclusive com o Instituto do Habeas Corpus. Muito bem. Se nós formos para hoje, né, para o que, digamos assim, do século XX para cá, vamos encontrar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948,
E aqui eu vou prestar uma homenagem, mas antes de prestar a homenagem, né, vou fazer uma pergunta valendo, né, valendo de 0 a 20 pontos, e você encerra essa disciplina agora, né? E ainda envio para você, né, pelo delivery, um pack de cerveja, são 6 cervejas, né, e um voucher que lhe dá direito, um voucher no valor de R$ 60 para você gastar no delivery de restaurante da cidade de Campina Grande que você quiser. Por que é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos se chama Declaração Universal dos Direitos Humanos? Quem é a responsável? Quem foi o responsável por ela se chamar Declaração Universal dos Direitos Humanos? E como isso se deu? O dia é 10 de dezembro de 1948. O que culminou com isso? Vão perder as cervejas e o voucher para o restaurante? Em épocas de crise econômica? Inflação em Cines, o julgamento de Nuremberg. Quantas mulheres tem aqui nessa turma? Quantas mulheres, mais ou menos, tem nessa turma? Na verdade, foi uma mulher que ajudou a criar, né, professor, a declaração, né? A responsável, exato, Leonor. a responsável por a declaração se chamar Declaração Universal dos Direitos Humanos é exatamente uma mulher. É a mulher do presidente Roosevelt, do presidente americano Roosevelt, Eleonora Roosevelt, que era a embaixatriz, né, americana para a França, ou na França. E os debates para a construção e a constituição da declaração, né, que sairia ali 10 de dezembro de 1948, os franceses queriam, por causa da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, os franceses queriam que se chamasse Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os ingleses queriam que chamasse outra coisa por causa das suas cartas de direito, né? Quando assim se observa nos anais das discussões, quando Eleanor Roosevelt dá um tapa na mesa, né, daqueles que tem hora que tem que se dar, né, e diz não. Nem os franceses, nem os ingleses. Não. A declaração vai chamar Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque envolve criança, adolescente, adulto, idoso e pessoas vulneráveis. Então, ela engloba todos os seres humanos. E por isso ela vai chamar Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, dos direitos dos humanos. E por isso ela se chama assim, por causa de uma mulher que teve que se impor naquela reunião. Muito bem. Se nós formos lá no artigo 10 da Declaração, olha o que é que diz o artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha só. Artigo 10 da Declaração dos Direitos Humanos diz o seguinte: toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ela.
A isso nós chamamos, o artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós chamamos de devido processo legal. Se formos no artigo 11 da mesma declaração, nós encontramos a seguinte previsão: toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. A isso nós chamamos, do artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós chamamos de princípio da inocência, ou, para alguns, princípio da não culpabilidade. Mas se nós formos ao Estatuto de Roma, de 1988, Estatuto de Roma, de 1988, o Estatuto de Roma, de 1988, ele cria o quê mesmo? A Corte Penal Internacional. Né? Exatamente. Ele cria o TPI, ele cria o Tribunal Penal Internacional, localizado na cidade de Haia, na Holanda. Se nós formos no artigo 66 do Estatuto de Roma, internalizado ao direito constitucional brasileiro, né? E, portanto, com força normativa, ele diz o seguinte no artigo 66: toda a pessoa se presume inocente até prova da sua culpa perante o tribunal, de acordo com o direito aplicável. Incumbe ao procurador o ônus da prova da culpa do acusado. Para proferir sentença condenatória, o TPI, Tribunal Penal Internacional, deve estar convencido de que o acusado é culpado, além de qualquer dúvida razoável. Repita-se, além de qualquer dúvida razoável. Se tiver uma dúvida razoável, não há condenação. Aí se chama presunção de inocência. Então veja que quando falamos sobre princípios, falamos primeiramente e aí eu vou utilizar as duas expressões, a do pensamento grego e até medieval europeu e a do moderno. Do ponto de vista da origem, falamos das declarações de direitos, das cartas de direitos e depois dos tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos. Lá, naquela declaração de 1689, na Inglaterra, nós vamos encontrar um documento dentro dela, uma previsão que se torna um documento dentro dela, chamada Petition of Right. Petição, que vai conquistar o status de petição de direitos, que vai conquistar o status de carta de direitos, que vai trazer a previsão do habeas corpus como instituto, aí sim, nesse ponto, sim. E aqui está a diferenciação. Quando digo que os princípios são orientadores do processo penal e não garantidores do processo penal. O habeas corpus é um instituto não
orientador da liberdade, mas sim garantidor da liberdade, porque alguém está preso. E com a impetração do habeas corpus, alguém irá para o espaço da liberdade. Então, depois que alguém for agraciado com a concessão da ordem de habeas corpus, estará em liberdade, garantida por esse habeas corpus, e não orientada por esse habeas corpus. Os princípios não têm força de garantias. A força normativa dos princípios é de orientação e não de garantia. E aí podemos discutir, Luciano, e uma força orientadora normativa prevista dogmaticamente? Sim, sim. Sim. Assim como o Instituto do Habeas Corpus é um instituto garantidor da liberdade, um instituto normativo garantidor da liberdade pela sua previsão legal no ordenamento jurídico. Vejo que nós já tivemos momento nesse país que o habeas corpus foi excluído do ordenamento jurídico exatamente para evitar que quem não tinha a liberdade viesse a ser a liberdade garantida a esta pessoa exatamente pelo habeas corpus. Então, ele sim é um instituto das garantias e não das orientações. Os princípios não são das garantias, mas são das orientações. Era nesse sentido que eu me referia desde ontem. E aí, nessa Petite of Right, né, os ingleses colocam, né, que o rei, né, como já tinha dito, o rei só pode cobrar tributos mediante o consentimento do parlamento. O súdito não está submetido, e aqui é uma previsão interessantíssima, o súdito não pode ser encarcerado sem motivo legal. E a maior das incisões, a maior das coesões que a comunidade, que os cidadãos britânicos, ingleses, desculpe, os cidadãos ingleses, submeteram ao rei. A lei marcial não pode ser usada em tempo de paz. E esse é um princípio. Esse é um princípio. O princípio da não utilização da lei marcial em tempo de paz. Bem, essa é, portanto, digamos assim, uma estética da ideia dos princípios, daquilo que nós entendemos que são os princípios. E nesse campo dos princípios, vamos para os estudos deles. Então, como eu dizia, os princípios são princípios explícitos e implícitos à Constituição do Estado. E comecemos com os princípios explícitos, ou seja, aqueles princípios normativizados na Constituição. Ou porque eles surgiram, né? Ou porque eles surgiram no momento inaugural da Constituição, ou seja, no poder constituinte. E aqui nós iniciamos pelos princípios referentes ao indivíduo.
Perguntas? Perguntas? Inquietações? Manifestações? Muito bem. Então, vamos lá. Os princípios referentes ao indivíduo se dividem em 3 espécies. Presunção de inocência, já nos referimos aqui, estão espalhadas pelas declarações de direitos e pelos tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos, mas que estão normativizados na nossa Constituição desde o processo constituinte, desde a Assembleia Constituinte em 1987, 86, 87, com que resultou na Constituição de 1988. Então, a presunção de inocência, e onde encontramos a presunção de inocência na Constituição? Sim. O artigo 5º tem 77 incisos. Muito bem. O inciso 57, né, e que para alguns penalistas, para outros processualistas penais, a forma como ele foi construído no direito constitucional brasileiro não seria exatamente a ideia de presunção de inocência, mas sim presunção de não culpabilidade. Porque o que é que diz o inciso 57 do artigo 5º da Constituição? Que só haverá o cumprimento da pena privativa de liberdade, né, após a prolação de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Então, da forma como o inciso fora construído pelo legislador constituinte, da forma como ele fora se apropriado, da forma como ele fora apropriado das declarações de direitos e dos tratados internacionais, parece-nos assistir razão, ser assertiva, né, o magistério dos penalistas e processualistas que interpretam que ele está mais para uma presunção de não culpabilidade do que de presunção de inocência. Porque ali não está apenas, né, e que, na verdade, a redação do inciso 57 do artigo 5º está mais direcionada para o artigo 66 do Tratado de Roma de 1988 do que para a Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 11. É nesse sentido que os penalistas e os processualistas se expressam, portanto. Porque ali, né, se estabelece uma escritura constitucional de que só haverá culpabilidade, ou seja, só haverá o auferimento da culpabilidade após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Tendo-se uma decisão penal condenatória da qual não se pode mais recorrer, tem-se, portanto, constatada a culpabilidade. Tem-se, portanto, constatada a culpabilidade. Poder-se-ia levantar alguma questão sobre essa previsão constitucional e dizer assim, então, o auferimento da culpabilidade, que são aqueles critérios de imputação, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, ali é a culpabilidade. Então, o auferimento da culpabilidade dar-se-á à luz de uma sentença penal transitada em julgado, da qual não se pode mais recorrer. E aqui, obviamente, é uma provocação, à luz do primeiro encontro que tivemos. Essa pode ser interpretada como uma verdade jurídica? Como uma verdade do direito?
Pode ser entendido como uma busca, né? Uma tentativa de buscar, ou de garantir, né, professor? Essa busca, né? Imagine se o advogado de defesa perde o prazo para recorrer. Já era. A sentença transita em julgado? E aí há culpabilidade? Ah, aqui há. Não há mais prazo para recorrer, não há mais sistema de recurso. Muito bem. Bom, então, seja presunção de inocência ou não culpabilidade, né, nós estamos à luz do primeiro princípio processual penal constitucional referente ao indivíduo, que, obviamente, não traz só isso, não é só essa ideia do trânsito em julgado. O trânsito em julgado é critério para o auferimento da culpabilidade. O princípio é muito, mas muito mais rico ou extenso. Nós estamos falando, né, de um julgamento à luz de um tribunal legal, né? Nós estamos falando à luz da observação pelos juízes desse tribunal ou pelo juiz da vara, dentro de uma ideia de julgamento em que aquele que adentra como réu adentra com a ideia jurídica da inocência e não da culpabilidade. Alguns de vocês podem dizer assim, Luciano, por mais que se tenha a ideia de que o camarada, de que a pessoa, o sujeito, é culpado por causa de tudo que reúne o caso, sim. Por mais que a realidade fática seja assim. É neste sentido. Muito bem. Ô, professor. Sim. Nesse momento que a gente que o país inteiro passou a discutir esse postulado jurídico da segunda instância, será que o legislador constitucional imaginou que ia trazer toda essa polêmica? Ou ele quis garantir realmente essa busca pela verdade? Veja, a questão da execução da pena privativa de liberdade na segunda instância, ela é uma espécie de bumerangue na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Uma hora o Supremo Tribunal Federal nega a ideia de execução provisória da pena, ora ele afirma. Isso historicamente, na memória do Supremo Tribunal Federal, isso aí tem décadas. A previsão constitucional, no que se refere à previsão constitucional, é que não há dúvida sobre ela, ela é taxativa sobre a execução da pena privativa de liberdade. A pena privativa, à luz do 57, do inciso 57 do artigo 5º, a pena privativa de liberdade só poderá ser executada com o trânsito em julgado de uma decisão, de uma sentença penal condenatória. A sentença penal condenatória de um colegiado no tribunal, seja o Tribunal do Estado, seja o TRF, ela não encerra o sistema de recursos e, portanto, ela não transita em julgado. E, portanto, mais uma vez, ela não poderia ser executada à luz da ideia constitucional, à luz daquilo que nós chamamos de normativa principiológica constitucional, que é o inciso 57. E mais uma vez aqui, veja, mais uma vez para ilustrar aquilo que falamos da nossa posição em relação ao que tem nos livros de processo penal. Se os princípios fossem garantidores do processo penal, o Supremo Tribunal Federal não mudava sua jurisprudência sobre a interpretação do inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Ele seria intocável. Como eles não são garantidores e sim são orientadores do processo penal,
à luz de um Estado constitucional de direito, num movimento chamado constitucionalismo, que dentro dele tem um outro movimento chamado neoconstitucionalismo, dividido por decisionismo e ativismo judicial, eu estou à luz de um Estado de normalidade da perspectiva constitucional do direito. Por isso digo que eles não são garantidores. Agora, a minha posição, a nossa posição, é pela força normativa principiológica da Constituição. No caso aqui do inciso 57, então, não tenho a menor dúvida. Na nossa posição é de que a pena privativa de liberdade só pode ser executada com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aqui nós somos, né, pela lição, pelo magistério do professor Conrad Hesse, pela força normativa da Constituição. Mas não quer dizer, né, não quer dizer que uma decisão ou que uma posição jurídica contrária a essa esteja equivocada. Não, não quer dizer. De maneira alguma. Quer dizer que a nossa posição é nessa direção, nesse sentido. De que, se tivéssemos que analisar o 57, seria, obviamente, por esse prisma, e não por outro. Mas o Supremo Tribunal Federal, ora vai, ora vem. É nesse sentido. Muito bem. O outro princípio relacionado ao indivíduo, referente ao indivíduo, né, é o princípio da ampla defesa. Em que parte da Constituição está previsto ou está prevista a ampla defesa? O Instituto da Ampla Defesa? O princípio da ampla defesa? Artigo 5º, inciso 55, diz o seguinte, vamos a ele, digamos assim. Vamos à ampla defesa. E aqui uma pergunta, o que é ampla defesa? Qual é o conceito, a definição de ampla defesa? É a possibilidade que a parte tem de utilizar todos os meios de defesa e de prova admitidos em direito para defender sua tese, né? Seja a acusação, seja a defesa. Então, mas Antônio, possibilidade, Antônio? É facultado, é um direito assegurado ao litigante utilizar desses meios para se defender ou para acusar. A ampla defesa serve para os dois, né? Não é defender somente o réu, é defender a tese que se está defendendo, né? Seja acusação ou defesa. Diz Paulo aqui, o direito de se defender em todas as fases do processo. A ampla defesa é o instituto... Se bem, professor, diga. Vou pedir licença aqui de novo. Claro. Eu lembrei agora que o magistrado, ele pode, se ele verificar que a defesa do réu está deficiente, ele pode mandar a substituição, claro. Constituir outra. Claro. É verdade. Aliás, ele deve. Ele não pode, não, ele deve. Se o juiz, na sua interpretação, na sua livre interpretação, chegar à Constituição que o advogado, chegar à constatação que o advogado constituído não consegue demonstrar capacidades técnicas para a defesa, o juiz deve destituí-lo da condição de defensor técnico do acusado e nomear um advogado ad hoc, que pode ser aquele que está passando ali na porta da sala da audiência, inclusive. O juiz deve fazer isso, se notar a deficiência da elaboração da defesa técnica. Nesse sentido. Para notarmos, portanto, a importância do princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa interpretado como... Diga, alguém? Diga, Roger. Inclusive, agregando nas palavras dos meus colegas, acredito que quando entrado no ponto, até em relação à defesa ser facultativa ou não, entra no critério da possibilidade de defesa em duas espécies, né, professor? Que nós temos a autodefesa
técnica. No âmbito do processo penal, pelo que já tinha analisado, a defesa técnica ela é obrigatória. Já a autodefesa, até pelo direito de silêncio do réu, ela é facultativa. Mas está simplesmente nesse ponto, e como o senhor muito bem falou, já existe previsão simulada da Suprema Corte em relação à defesa técnica ser obrigatória. Sim. Você tem razão. Deve-se fazer uma diferenciação entre defesa técnica, ampla defesa e plenitude de defesa. Isso, que não se... que o senhor com certeza vai fazer a distinção, né, entre a plenitude exatamente. e o tribunal do júri. Sim. Basicamente isso, por enquanto. Obrigado. A defesa técnica, o instituto da defesa, é por isso que eu digo assim, sempre me refiro a isso aos estudantes. Você está no curso de Direito, então, adiante os seus sofrimentos. O que significa, Luciano, adiantar os sofrimentos? Fazer suas escolhas. Faça as escolhas. Qual é o seu perfil dentro do direito? Você tem um perfil para defender ou você tem um perfil para acusar? Qual é o seu perfil? Você deve se autoconhecer nesse sentido e identificar esse perfil. A partir desse momento, você vai saber por onde se dirigir nesse universo chamado direito, dentro das profissões que o direito lhe oferta. Se você tem um perfil unicamente para construir defesas, se você é uma pessoa preocupada com a liberdade das pessoas, então, portanto, um perfil para construir defesa, que diabo você vai fazer prestando concurso para delegado de polícia? Que diabo você vai fazer prestando concurso para promotor de justiça? Qual é o sentido? Vocês podem estar dizendo, Luciano, o sentido é o salário. Então vai lá. Fazer o quê, né? Vai lá, vai nessa. O Instituto da Defesa, né? O direito de defesa, todos têm e, portanto, ele é normativamente constitucional e irrenunciável. Todos têm o direito de defesa. O direito de defesa não é facultativo, como se referiu Roger. Agora, a ampla defesa, nem todos conseguem realizá-la. Nem todos conseguem realizá-la. Exatamente por isso, né, pela perspectiva de que a ampla defesa nem sempre vai se realizar, é que, quando o juiz em audiência constata a deficiência da defesa técnica, é que ele deve, portanto, determinar a desconstituição do advogado constituído pela parte, pelo acusado. E a ampla defesa, como eu digo, a ampla defesa, como ela tem uma perspectiva de realização ou não, ela é um princípio orientador. Não quer dizer que, mesmo em audiência, com a capacidade técnica do advogado, ocorrerá a ampla defesa. Porque, do contrário, não existiria a argumentação jurídica do cerceamento de defesa. Vou dar um exemplo aqui, que, inclusive, está agora, porque agora se pode falar perfeitamente. Posso levantar aqui dois casos, né? Dois casos, porque, inclusive, um foi gravado, tem o áudio, e o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu sobre essa questão administrativamente, né, condenando o juiz administrativamente a uma determinada sanção administrativa, e o outro no juízo recursal na cidade de Salvador. Nesse primeiro, a audiência era sobre violência doméstica, né, e a advogada da ofendida inicia a argumentação no exercício da defesa técnica, procurando realizar a ampla defesa, com a linguagem técnica, que é obrigatória na ampla defesa, com a linguagem rácio-jurídica, com a linguagem da razão jurídica, que é obrigatória na ampla defesa, porque é um instituto técnico, é um princípio, mas quando normativo se torna técnico, no âmbito da realização do processo penal. E o juiz interrompe
a advogada para dizer, mas doutora, quem apanha é porque deu motivo para apanhar. Não há alguém que apanha sem dar motivo para apanhar. E essa lei, a Lei 11.340, não é bem assim como a doutora está dizendo. Ora, onde é que está a ampla defesa aí? Onde está a previsão dessa função judicante traduzida na fala do juiz? Onde está? Onde está o princípio como garantia do processo penal aí? Ou ele é apenas um orientador do processo penal? É nesse sentido que eu me refiro. E agora, o juiz, administrativamente, o Tribunal de Justiça decidiu que aqueles atos em audiência do juiz são atos ilegais. Eles cerçam o direito da ampla defesa. Maculam a ideia da ampla defesa. Ou então, o que acontecera no juízo recursal, na cidade de Salvador, quando o advogado está construindo a sua argumentação, novamente, né, realizando a defesa técnica, caminhando para a ampla defesa, ou seja, com argumentos sistemáticos de diversas áreas do direito, mas com uma centralidade de objeto, e a juíza o interrompe, e ele não consegue concluir um raciocínio sequer na argumentação. Toda vez que ele inicia o argumento, ele é interrompido. Toda vez que ele inicia o argumento, ele é interrompido. Ele não consegue desenvolver a ponto de concluir a argumentação para que todos que estavam ali pudessem ter alguma compreensão sobre a teoria da argumentação desenvolvida pelo advogado na defesa técnica. E chega um ponto que o advogado, isso está em vídeo, só colocar aí no YouTube, o caso do juiz recursal de Salvador, todos poderão assistir, e chega ao ponto do advogado simplesmente arguir, excelência, faz-se necessário que eu conclua os argumentos. Eu não consigo concluir um argumento, excelência. É uma das prerrogativas do advogado, está no Estatuto de Ética da Advocacia, que é uma lei federal que normativiza uma previsão constitucional. A resposta da juíza: doutor, essa lei não se aplica aqui no juízo recursal em Salvador. Assistam o vídeo. Assistam o vídeo e tirem as suas conclusões sobre o exercício da ampla defesa. O que é realmente a ampla defesa? Ela é garantida ou ela é uma orientação? Paulo, o direito de se defender em todas as fases do processo. Muito bem. Então, lá o artigo 5º, inciso 55, que traz a ampla defesa, ele ocultamente ou incutidamente, ele está tratando primeiro de um dos institutos que sem o qual não falaríamos de ampla defesa, que é o instituto da imputabilidade penal. Haverá defesa, e como se referia Roger, haverá defesa técnica, ampla defesa e plenitude de defesa, conforme os momentos processuais, os institutos processuais e os fóruns processuais. Não haveria nenhuma deles, não haveria a defesa técnica, não haveria a ampla defesa, não haveria a plenitude de defesa, se não fosse o instituto da imputabilidade penal. O primeiro aspecto aqui que é ocultado, ou que está no conteúdo, é que, por haver uma imputação penal, é que tem que haver uma defesa técnica. E se vai haver a ampla defesa? Questão. E, portanto, ela tem uma força estatal. A ampla defesa tem uma força estatal. E sobre ela é só irmos lá no artigo 93
inciso 2, a linha D da Constituição, com redação dada pela emenda 45 de 2004, a emenda de reforma do Poder Judiciário. Repito, então é só irmos lá no artigo 93, inciso 2, a linha D da Constituição, com a redação dada pela emenda 45 de 2004. Muito bem. E ainda sobre a ampla defesa, a ideia que foi levantada aqui por Antônio, na sua argumentação, da verificação da eficiência da defesa, né? Que é verdade. Luciano, mas não está lá dizendo que o juiz deve. Não está lá dizendo que o juiz deve. Está lá dizendo que o juiz pode. Mas na nossa posição, a redação deveria ser deve e não pode. O juiz deve substituir o advogado constituído quando, portanto, houver uma deficiência na elaboração da defesa técnica. Porque se há uma deficiência na elaboração da defesa técnica, a ampla defesa jamais realizar-se-á. Jamais. Pela incompetência técnica do advogado constituído. Nesse sentido. E, portanto, aqui nós temos o segundo princípio relacionado ou referente ao indivíduo. O terceiro deles é o princípio da plenitude de defesa, que é um princípio direcionado para um foro específico. Né? Princípio da plenitude de defesa previsto lá no artigo 5º, inciso 35, a linha A. E se já leram o artigo, se já leram o inciso 35, se já leram o caput do inciso 35, constataram que é tribunal do júri e não tribunal do juiz. Tribunal é do júri. É por isso que Maurício Antônio Ribeiro Lopes, é por isso que Ada Pellegrini Grinover, é por isso que Antônio Scaranzo Fernandes, é por isso que Cândido Rangel Dinamarco dizem, né, ou pelo menos não todos agora, mas alguns, hoje só alguns, décadas atrás todos, diziam que o Tribunal do Júri era o ápice da ideia do Estado Democrático de Direito ou da democracia, do exercício do poder legalmente. Porque quando o caput do artigo 5º da Constituição diz, portanto, que o tribunal é do júri, nós estamos nos referindo ao conselho de sentença, aos sete jurados que compõem o conselho de sentença. Muito bem. E se a ampla defesa é a tradução de um princípio na forma de um instituto técnico, a plenitude de defesa é o princípio na sua acepção. Porque na plenitude de defesa não há obediência à linguagem técnica da ampla defesa, não há obediência à questão formal da ampla defesa. Na plenitude de defesa, a produção argumentativa na forma de linguagem, ela é, como diz a palavra, plena. O advogado não é analisado e nem pode ser na plenitude de defesa como o é na ampla defesa. Porque ali, na plenitude de defesa, a ideia da argumentação jurídica técnica, ela não vem em primeiro lugar. A lei, como instrumento formal do direito, ali, naquele momento, pode ser traduzida como palavras inúteis na plenitude de defesa. Ali, como efeito, não se analisa, portanto, na ideia entre juiz, qualidade da defesa e de solução do corpo de sentença. Ou seja, nós não teremos uma suspensão da sessão do tribunal do júri ou a dissolução do corpo de sentença por uma ineficácia da produção argumentativa da defesa
no tribunal do júri. E sobre a dissolução do conselho de sentença, deem uma olhada lá no Código de Processo Penal, no artigo 497 e seguintes do CPP. Mas lá na frente vocês terão, numa disciplina de processo penal, né, aulas especificamente sobre o tribunal do júri. A ideia aqui, na plenitude de defesa, é a ideia da inovação da argumentação para a construção da persuasão daqueles que vão tomar a decisão de mérito, condenatória ou absolutória, ou seja, ao conselho de sentença. O juiz ali é um mero organizador do rito, até a prolação da sentença, pelo conselho de sentença, pelo jurado. Depois, sim, de tomada uma decisão, aí o juiz reorganiza a questão da forma técnica, como, por exemplo, se a questão resultar num veredito de condenação, o juiz, portanto, terá que construir a dosimetria da pena a ser aplicada àquele que agora é um condenado. A plenitude de defesa no tribunal do júri, e que só existe no tribunal do júri, né? E ela é, como se diz, plenitude de defesa, ela é um instituto da defesa, não existe plenitude de acusação, né? Existe plenitude de defesa, tem sempre, no que se refere à produção argumentativa para a realização da plenitude, o prazo em dobro daquele da acusação, quando eu tenho mais de 3 réus. E, portanto, o tempo para a exposição da tese é dilatado para a plenitude de defesa pelo artigo 80 do Código de Processo Penal. E, portanto, o artigo 80 do CPP disciplina a questão da dilação do prazo para a argumentação e efetividade da plenitude de defesa. E no que se refere à parte concernente à tréplica, defesa, inovação e contraditório, o Código de Processo Penal vai disciplinar, portanto, o regramento entre acusação e defesa. A plenitude de defesa, ela é sem dúvida, o princípio lato do processo penal. Por que dizemos isso? O princípio lato no sentido de que não exige técnica alguma. O que exige é produção de linguagem numa categoria que nem todos conseguem realizá-la, que é, como dizia Evandro Lins e Silva, a categoria do encanto das palavras, e não da letra técnica da lei, mas sim do encanto das palavras. Muito bem. O júri não toma uma decisão técnica, exatamente porque a argumentação não se faz necessária técnica e nem tampouco obrigatória. A prolação da decisão pelo conselho de sentença, seja ela condenatória ou absolutória, não é uma decisão técnica, mas sim uma decisão leiga, à luz da ideia do Estado como acusação, à luz da ideia do Estado como órgão de investigação e de acusação. O conselho de sentença vai simplesmente tomar uma decisão absolutória ou condenatória, não técnica, leiga, e só o fará pela absolvição, pelo encanto das palavras, e só o fará pela condenação, pelo encanto das palavras, e não pela técnica esculpida na letra da lei. O conselho de sentença é um órgão decisório leigo, e a sua decisão é soberana, absolutamente soberana. O juiz é mero espectador no tribunal do júri. Ele é o organizador da operacionalidade, da funcionalidade e operacionalidade dos ritos processuais referentes à sessão do tribunal do júri. Então, nós temos aqui
os princípios processuais penais, na sua forma explícita na Constituição, referentes ao indivíduo. A presunção de inocência ou não culpabilidade, a ampla defesa e a plenitude de defesa. Perguntas, manifestações, interrogações? Sem perguntas, pessoal? Sem nenhuma dúvida? Sem nenhuma provocação? Sem nenhuma interrogação? No momento, não. Muito bem. Veja. Eu não quero ser chato. Não vou trabalhar com o Instituto da Obrigação. Isso eu não farei, como alguns professores estão fazendo. Não farei. Agora, na prova, você vai ter que responder as perguntas. E assim como essas aulas estão sendo gravadas, a prova também será gravada. E se há uma coisa com a qual eu não me aproximo, é essa ideia de revisão de nota de avaliação. Isso comigo não cola. Não cola. Então, na prova, vai ter que produzir argumentação. Porque numa turma que tem quase 40, 30 e tantos, 6, 7 participarem, se manifestarem, está tudo gravado aqui. Não há como dizer, não, eu participava inteiramente das aulas. Lembre-se, o processo é avaliativo, acumulativo, contínuo. A participação é critério de avaliação. Se não tem participação, a sua nota de participação é 0, que vai ser juntada à sua nota da prova, da avaliação do dia específico. É sobre isso que eu estou me referindo. Está tudo aqui gravado. Tudo aqui. Certo? Bem, então, por hoje, já que não tem manifestação, não tem dúvidas, não tem inquietação, não tem perguntas, né? Encerramos por hoje aqui o início dos princípios processuais penais constitucionais explícitos na Constituição, referentes ao indivíduo. Volto a repetir, deixo a sugestão do texto referido para leitura. Quem quiser se manifestar aqui, próxima aula, sobre o texto e responder alguma pergunta, atribuirei pontos valendo de 0 a 10, como disse anteriormente. Boa noite a todas e todos. Boa noite, professor. Boa noite. E onde é que eu paro de gravar?